porque aí já começa desde a missão evangélica de Angola, os primeiros missionários. Papa, mama na tulem son sa men mau na. Mo na mo libre ko mo na mo cingam siti ya. Quanta storia aqui do Batalha. Mo na mo libre ko. Vê tu son sa men mau. Eles andam, sempre escrevem, mandam escrever isso. Mas será que nunca viram os livros acerca da história de Batalema? Não temos Não. Boa mãe, comando. Ben vou mencionar que saiu mal. E muito se alanga a esse copy. Não. Kat bom uma coisa bom. Dia vanandane vanana dançava aqui. Vatu santi de mami. Bino um cutitu. Então. E bem muito coisa. Quando bem foi muito vanang nami quando algo com cada boss me canda boss me chama ali. Beto chama bem muito coisa muito cufu beto em tuba. Vamos abrir boaca o Papa José. Jabo kiriti kikulu tutidi kuzaba. Mutu de mukufiongo ni kikulu bendi mupilanga. Batu ama bafiongo ni kikulu mupilanga. Bamalandi bafiongo ni kikulu muna mupilanga. Bwabefu ntuli tuwawu pali mukutse fiongo ni kikulu bendi. Bobanka banku itanga zivezi basi dibundo batuma. Mas por exemplo ntulu wawu mmone ke komba beri kuluwanda bakulu badibundo babantume ni yendo ko kabini. Utulo ko uzaba budibuna butoni ni mission kuna ku kabini. Então nandi mesmo tibanka basoni kasiko mawo. Moma de inu men ma bef tutidi kutsaba mungi tubesoni ko kumbinka. Bom. Mvuto zabamo. Dati tuzabamo. Mas a metade que temos na cultura. E tu como te fiote? Sim, pode falar. Então, se o pai fala fiote, então O português pode falar mais uma coisa. Não, pode falar do fiote. Como já tradução aqui. Vibuto com 1935. Eu nasci em 1935. Sumbi que eu ganga. Em Kuang Bakuluto Bito. Cantubanga Mama Shonen. À medida que fomos crescendo, escutávamos nossos mais velhos a falar da história da igreja. Aquilo que eu tenho para falar, mas eu me lembro tudo. É isso que eu vou transmitir agora. Então, Zambi, e Bababa. Havia um templo aqui. E Mama Lina Mbalo vai tata Dani Timbu casar. O casal Daniel Ntimbungu com a sua esposa Lina Mbalo. Babutu mwana u baba mwana u família bonzo. Então mwana u baiau mapaka kubela. Tinha um filho, esse filho ficou doente. Kubuka, não é pode. Andou-se à procura de tratamento, fez esse tratamento, mas não havia solução. Talvez Cuba falar que não coisa ira, alguma coisa muito nzambi. Então ouviu-se falar naquela altura era Congo, não é? Que havia um homem de Deus sim, era Congo do outro lado do rio. Mas com fama de noite, não sabe bem. Então, tomar buque mano, não pode, então logo pô. Vai não casar, vai yenda. Kumba ntapuda, kuchikoma, come. Então o casal ouviu a fama desse homem de Deus que estava do outro lado do rio, no Congo, e eles também decidiram levar lá a criança. E atravessaram a fronteira do Come. Do Come, sim. Baiano Cuna, Batapuca, casar. Baiembate, muito anzambi.
kuntanginanga muntu wanzambe. Então encontraram o homem de Deus. Era chamado mesmo por homem de Deus. O casal encontrou o homem de Deus. Na ata baveni bizito byabo batereka omwana wawo bobavana mwana wawo kunu lusambulo mawu kusambila tata beni kusambilanga bo ameliora chegou bizitambula lusadusu yantambo matambo lusadusu bamabakamba tiyenda nkubwaluni boma kuweza batu bize kuituka akomake mbukisiti mi kundinji mabenji nani ke muntu wanzambe aboka mbukira nti nakusambila usambile ten kusambila nto batu bankamba bamoji zolu sabisu lunene ntamembi tufuni kwendi nanye kuna batu mazibu nzili benkwendanga baba nkwenda lusambulu mmonika lusabisu lummonika jaji Lusados do Mônica, então eles foram e a criança, de facto, Deus operou, e a criança recuperou, restaurou a saúde, e ao regressarem, anunciaram ao povo que nós estamos a vir, não no hospital, mas num senhor, um homem de Deus, como era conhecido, homem de Deus, mas perguntaram o que o homem de Deus fez para a criança recuperar a saúde, porque ele só orava. Ele só orou. Então foi assim que o restante do povo, que vivia na altura na aldeia, então entendeu também ir para lá também para buscar socorro. E iam ter com o homem de Deus orava e havia sempre solução. E esse estava no Ndinji Mabenji, no lado do Congo, na altura Congo belga. Itu tambul baba tu bayenda ben bisa dinda lusadus boma dinda bisa fila muntu wanzambe ndonje bisa coisa por estate mabenji. Então depois daqui, em vez de eles continuarem a ir para lá, solicitaram para que enviassem alguém para se instalar aqui. Então enviaram na primeira hora o Isaac Mabenji é que foi enviado aqui para, mas eles chamavam, é mais conhecido por Isaac Mabenji. Localiza com de onde tete Pedro Simão. O primeiro evangelista que ele colocou aqui é Pedro Simão. Foi Pedro Simão. Foi colocado para fazer a obra do Senhor. Que eu tenho até batu bama sambil ben bama kot mu sambil bama sambil tinggang timanyeka sumben kwenda kai poba tete baba bena tete baba mama ndina mbalu baitataris dani timbu. Então foi aqui que começa a obra do Senhor. Depois de muito trabalho, o trabalho desenvolveu, cresceu. Só assim que saíram daqui para Caiupoba, através da dona Lina Mbalo e Dani, e o marido, o esposo dele. O que eu tenho é esse. 70 pontos por lugar. Esse primeiro evangelista que se falou foi enviado a Quênia. Quem enviou? Os missionários? A missionária não. E esse mesmo evangelista Isaac Mabenji, Sim. que ele enviou aqui? Não, dizem só. Já eram da missão evangélica de Angola? Não, naquele tempo era a missão evangélica de... Missão evangélica. Que Angola só agora que já... Sim. Naquela altura foi igreja evangélica. Foi igreja evangélica. Mesmo se bababanga, quando angba o kuchimkonze, kwa baba que vanglanga estudo na então também Acho que tem que se aclarar isso, porque às vezes nós temos contado a história de uma forma deturpada.
esta área aqui não pertencia, logo de primeira, à igreja, à missão evangélica de Angola. Sim, porque essa área aqui onde nós estamos era, podemos assim dizer, sucursal da igreja evangélica do Congo, na altura. Do Congo, é isso Quer dizer, mesmo. isso quer dizer que essa área antigamente pertencia ao Congo belga. Sim, sim. Em termos de. naquela altura é Congo belga. Congo belga, em termos E de. hoje é RDC. RDC. Sim. Não pertencia em termos territoriais, Territorial, sim. mas em termos de. Administração. Não, nem administração. Em termos do evangelho, dependiam do Congo belga. E os missionários que naquela altura estavam no Congo belga eram missionários da CMA. Ah, é. CMA. Mas Tá. o casamento dela, mas tanta história ali, mama história ali, então infonsa, mas não está experimentado, mas eu a minha dele me está baba por coisando. Mas vou ficar kuna se não te manhã cá, vou ficar kuna que cangalang, me está tamo bandões, dia tu bate com Vito. Portanto, vinham missionários que saíam do Kinkonz, porque Kinkonz era a sede na altura da CMA, no Congo. E eram 3 missionários que vinham normalmente, Então infonsa, Antônio Afonso, mama história ali, Storad e aí não nhande. não, basta bater em casa. Mas bancados não eram coisas, eram missionários que trabalhavam na igreja do Congo, porque aqui na altura não havia ainda uma sede missionária bem construída. Então, Agora, e quando é concretamente essa região começa a receber quer dizer, se instala na a igreja. da Igreja Evangélica de Angola, que é a missão evangélica de Angola. Bom, essa parte ali, Não, essa é cocô, bolsa. bubela pa mwingi na dibundi di ko tumunane evo di teulante dibundi mu missão evangélica de Angola. Ele não pode explicar. Ok, explicado. Se basicamente não sei se aqui o pastor, eu não sei se o pastor Jofete tem isso ali, Isso tudo aí tá mais Está tudo aqui. porque isto aqui, conforme já dissemos, era regido pela igreja, a comunidade missionária Aliança Cristã, Cristão. que nós chamamos vulgarmente CMA. E tinham a sua residência fixa no Congo, no Kinkonz. Então, conforme já explicou, essa família recebeu aqui o Evangelho. O Evangelho. E a região recebe o Evangelho. Foi assim que também foram, depois do desenvolvimento dos trabalhos, foram até Caipoba, onde montam a sucursal que representava agora, que fazia ligação com Boca. Kinkonz e a região. Mas antes disso, já no ano 1905, já se tinha construído a missão de Mboka. Aquela missão não é essa área aqui, o Stober não evangelizou essa área aqui. Não. Não vai resolver essa área. Não. Até, aí é. Quem evangeliza esta área aqui, são os missionários da CMA que saíram do Congo belga para cá. Conforme a história nos narra, que quando esses missionários chegam a Londres, no ano de 1840 e 84, não foram recebidos porque os missionários que estavam em Londres estavam sob trabalho, missionários católicos estavam ao serviço da coroa portuguesa. E havia aquilo que se chamava na altura o padroado. Todos os territórios governados pela coroa portuguesa só podiam ser evangelizados por missionários, autorizados pela coroa portuguesa. Então, quando os missionários que vieram da Nova York, John Condit e mais outros, eram 5 missionários, chegaram a Londres, não foram recebidos. E foram, podemos assim dizer que foram expulsos. Então, eles tomaram o curso do Rio Luango, foram subindo no Rio Luango até chegar a uma aldeia próxima daqui,
Nzobe. É no Nzobe onde começa a igreja evangélica do Congo. Mas ali também não fizeram muito tempo, porque os nativos de lá não os aceitaram. Plantaram até mangueiras que ainda existem até hoje. Então, foram escorraçados aí para irem construir numa outra área, aí mesmo no Congo, lá no Lolo Mazinga, onde eles começaram a obra. Depois daí vão construir no Kinkonze. Então, no Kinkonze é que eles recebem que há um povo do outro lado do Luango, não é? Por onde vocês saíram, mas que não foi evangelizado, e eles retomam para vir evangelizar esse povo, conforme a história que o mais velho aqui acaba de nos contar. Então, eles entram mais ao norte, no município de Belize, através da aldeia, a fronteira do Mviede. Então, havia um senhor no Mwemalanda, no Luali Belize, é que ouviu a fama, conforme também aqui se ouviu, que aí no Congo já tem homens que já estão até a destruir feitiços, já estão a curar as pessoas, não usando qualquer produto medicinal, mas através das orações. Então, aquele senhor, o Mwemalanda, queria ver essas pessoas que estavam a fazer isso, quando manda emissários que vão até Kinkonze e pede que as pessoas fossem para lá. Então, quando vão para lá, no ano 1000, se a memória não me falha, porque tinha que ver os arquivos, vou tentar para trazer o meu trabalho já mesmo. Quando vão para lá, vejam o trabalho, eles reúnem no Yema. Não é esse Yema de fronteira, não. Yema aqui. Yema de Yang. Reuniram em Yema de Yang, onde decidem enviar missionários ou evangelistas, naquela altura não eram evangelistas, eram catequistas, para evangelizar esse território aqui. Então, na segunda viagem desses missionários, passam por aqui, passam por cá e povo, porque para atingir o Alto Mayombe era necessário passar por cá e povo, que era a linha direta. Então, lá fizeram algum tempo e os habitantes lá também aceitaram a palavra. E aí ficaram como sucursal de Mboka, onde construíram a missão que hoje existe até agora. Agora, a anexação não é, a entrada desta área aqui, evangelizada pelos missionários da CMA, acontece no ano 1954. Já Stober falecido. O que acontece? Quando Stober morre, tanto a missão evangélica de Cabinda, porque na altura não era a missão evangélica de Angola, não. Missão evangélica de Cabinda fica desamparada. E aqui havia também, aqui no norte, os missionários que estavam no Mboka estavam a viver dificuldades porque o governo português não estava a lhes aceitar. Por que acontecia? Se você for, até hoje nós ainda temos o quem ainda tem esse livro, eu também tenho um caso de Cúlica de Bundo. Está aí o que nós estamos a falar neste livro, passe-me o seu pastor. Neste livro escrito por Dr. Joel Kuvuna Kukonde Muela, que foi um dos presidentes na altura da CAC, quando depois da coisa, ele narra-nos essa história porque ele viveu esta realidade. Por exemplo, na aldeia como na aldeia de Nsinde, ele foi lá, saíram daqui, foi evangelizar lá. Então, neste livro você pode encontrar uma boa informação, só que está em Kikongo. Então, em 1954, depois da morte de Stober, e aqui o governo português já não estava, na altura estava no Belize, o padre Pintacilgo, da Igreja Católica, que estava a fazer guerra contra os missionários protestantes, conforme eram chamados. Então, e isso levou que as igrejas ficassem desamparadas. Mas a igreja que ficou primeiro desamparada, a missão que primeiro ficou desamparada é a missão de Stober, a missão evangélica de Cabinda. Então, veio uma delegação
do Congo, aqui na altura o reverendo Alfredo da Silva Buza estava, aí no sul estava o reverendo José Agostinho da Silva. Então vão se encontrar na aldeia de Bonde Grande. É lá onde vai se assinar o contrato, não é de anexação, mas de fusão, para fundir as duas missões. Quando viram o trabalho era protestante, então vamos fundir as duas missões. E ali que vem aquilo que nós chamamos na história os acordos de Bonde Grande, que é um dos acordos primordiais para a fusão da igreja ou o crescimento da igreja. A partir daí, em vez de continuar só, havia aqui em Cabinda, até naquela altura, duas missões. A missão evangélica de Cabinda e a missão evangélica de Mboka. Então, essas missões, no princípio, trabalhavam de uma forma independente. Nenhuma missão dependia de outra. Mas, dado esse facto político, administrativo que ocorreu naquela altura, então, com os acordos de Bonde, essas duas missões foram fundidas para fazer duas missões mais que representavam uma, e ficou mais conhecido como Missão Evangélica de Cabinda. Porque a Missão Evangélica de Angola surge depois que nos anos 68. Nos anos 68, para unir todas as missões que Stober deixou, e estas duas missões, a missão de Mboka, com a sua sucursal no Caipoba, para unir essas missões, então passou a ser Missão Evangélica de Angola, que viria a ser mais tarde, em 1970, nos anos 70, na década de 70, provavelmente 78, 77, Igreja Evangélica de Angola. Então, isso quer dizer que aqui onde estamos, no culto, por exemplo, a IEA existe depois da morte de Mateus Cristóvão. A IEA não existe depois da morte de José Cristóvão. Aqui, sim, aqui. A IEA não existia. A IEA existe a partir de 1977, quando na sua segunda assembleia. Eu estou a falar, quer dizer, da missão, e isso estamos falando disso, quer dizer que começa a receber, por exemplo, a mensagem da missão de Angola, aqui onde estamos no curso, depois da morte de Mateus Cristóvão. Não, nunca começa a receber a mensagem da Missão Evangélica de Angola. Sim. Não. É que o problema, nós temos que sentar bem os pontos. Esta aqui era uma missão que começava daqui e ia até Alto Sundo. Sim. Mas a sede estava onde? No Mboka. No Mboka. Porque é lá onde os missionários construíram a sede. E aqui tinha-se a sucursal de Caipoba. Entretanto, segundo os dizeres dos mais velhos, aqui foi a fonte da entrada do evangelho para esta sub-região aqui do Necuto. E a fonte de entrada do evangelho na sub-região lá do Belize é através de Mviede, que depois os missionários passam essa área toda de Mviede, Saca, Pangala, Ngandacango, chegam até Luali Belize, com Andanzalo. É lá onde foram se instalar. Então, o rei daqui lhes deu aquela montanha onde os missionários construíram. Então, com a missão evangélica de Cabinda desamparada, a missão evangélica de Mboka desamparada, os missionários que estavam no Congo entendem fundir as duas missões. Não é que aqui começam a receber a evangelização, não, já era um povo evangelizado. Só que já não tinham pai, como assim se podemos dizer, pai para lhes continuar a cuidar. Então, assim, vem os missionários do Congo, porque não podiam continuar a cuidar desta igreja. Então, o que é que vamos fazer? Como eles todos são do mesmo território, vamos lhes ajudar a fundirem-se numa única igreja. Quando surge a missão evangélica de Cabinda, que começava agora de Cabinda até ao Miconge. Não é porque eles receberam o evangelho aqui através da missão, não.
já tinham recebido o evangelho, porque já tinham até pastores aqui, o próprio reverendo Alfredo da Silva Busa era pastor desta missão. Na altura, eu até era criança, eu só conheci o pastor Busa como pastor nos anos 60 e pouco, 70, até antes da chegada do Tata Conga da Costa. O reverendo Alfredo da Silva Busa é que pastoreava este vasto território todo, a começar aqui no Necuto até lá no Alto Sul. Ele viajava, fazia meses. Meses, é isso. Quer dizer, ele vai para dar a ceia, quando está a voltar, está a dar a segunda É ceia. isso, na bicicleta. Ele está a viajar para ir dando ceia, quando está a voltar, está a dar de novo a segunda ceia. Porque senão não tinha. Quer dizer, não tinha até tempo de ficar sentado numa só paróquia, porque ele tinha essas paróquias todas por cuidar. Até que em 1974 vem o André Conga da Costa, nessa parte sul. E lá nessa parte norte, perdão. E na parte sul estava o reverendo José Agostinho da Silva, também com outros pastores, que podemos encontrar na história, que trabalharam com ele. Aqui também houve Batata Peto Lutati, não é? Batata Foi o Peto Lutati, primeiro. Batata Yuel Lumba, Batata Ruben Lucanga. Ruben Lucanga. Lucanga. Sim, o Peto Lutati esse que veio cair no pecado, né? É que substituiu a coisa, o Fred Bush. Ok. Agora, já vimos que a sede era no Boca, né? Uhum. Boca. Será que ainda se recordam quando com Boca recebe os primeiros missionários? Já falamos disso. Falamos disso? Aqui neste livro aqui, você pode encontrar esses dados. Eu tenho o livro também lá em casa, graças a Deus. Como é que os missionários entraram no Mayombe de Cabinda. Ao começar aqui, Batalemba, Caipoba, Mboca, mas antes de Caipoba, eles já estavam no Mboca. Mboca foi o primeiro que Primeiro Caipoba. em Boca. Primeiro em Mboca. Oh, Mboca teve. como? Bago Bacote lá com Viedi, no 1900, porque Caipoba é de 1915 ou 1916. Os missionários, no Caipoba, 1924. Então, mas no Mboca já estão lá desde 1905. Então, aqui, nos dados históricos dos mais velhos, Mais velho, sim. aqui foi a primeira localidade a receber o Evangelho. Não de uma forma expansiva, ok? Mas receberam o Evangelho. Só que daqui parte algumas pessoas que vão até Caipoba. Agora, aí é que a nossa pergunta também, como é que foi para Caipoba vir ser a sucursal do Mboca ou a representação dos missionários em vez de ser um batalhão? Budi bubele na chikulu chimakwenda kuna Caipoba. Rapaz, nós ficamos muito para quando kuvuela população, não só que tinha baba que tinha bater baba makado ko. Mamona bamba ko kunene baba tomba, luso, atubandam ko batelembe lukukulo mbanko ko. Então baba que só sangba kuku. Tabo minge bize toba tingu nani Caipoba mbango kuba. Je bas Caipoba kula kuku. Já vi o filho Pedro Simão como catequista, ngabela pastor, bem Muntanganga, ngabela gube pastor, na Pedro Simão bote já no Caipoba. Único pastor. O pastor, Único ibu. o kubwa mimi sabe, kubwa. Unango na chine chukulu chibafava. Chenkwende Kwenda ku Caipoba. Yamili kuvuela batu. Nakosi kumbasi nditi, katebuanga, nekele zanzi da babos benkuzanga Batuama, Tata Pedro Tati, os missionários. Batuama Caipoba. Tato Pedro tato twa. Não, missionário. Tata Bubu Pedro, não dito chetu Caipoba. O que é missionário? Kufido suka fido su. Mas missionário, uma coenda, Tata Pedro tomou conta da coisa. Mas é big lady food. Kubikili vula, kubikili vula. Você alô, não Caipoba, como pastor. Mabisi já como confusa mais, me bem da binti,
Baka não tinha missionário, eu ia bate, vai para Pedro. Tá Pedro. Tata Pedro não debate esse missionário. Ok. Aí ele fica bem, tata pastor. Ele fica bem. Porque Não sei, mas ele não gosta bem, mas que houve que haver vani que embora. Tata Pedro tati, tangu kama kwenda kukaipoba. Uyende como longe, voto como um quem. Vamos futizar, vou. Tati Pedro tatu buka yendo ku kaipoba. Uyendo como um quente. Esse mukambu ako uchikenji. Então, antes que isso bia chikenji, porque yendo kaipoba, bisika um filho ku chinkonji para longo ka. Então, kaipoba munimana tungu. Dede. Mulimani tu bana batu ndia. Região yo. Eu tungo nzonzamini, ndugu. Região yo naquele tempo, parte de Batalha Batela. Eles construíram aquele templo. Nos tempos, Pai. Nos tempos. Nos tempos. Batelemba sana chingandi chikutungu. Kutoni na Mbembik. Todo Kaipoba bef kunata manga. Pale. Kaipoba babantungila. Abasi Batelemba. Njengo nkuambo baba. Kunata manga bef ke filan koko. Basi Kaipoba mbauti basi wanda kuba mensana. Ba cuida não vai um peso, nos olhos do bela. Naquele momento sei muito bem isso. Mas meu irmão também se dá como que E Vem cá. ainda se recordam os nomes de alguns missionários que estiveram presentes nessa localidade? Não te sabe, mas sim, mas missionários vão muito ainda. babang ko sa iyo. Ako ba ibig sa mo ba? Sa tuntang from sa ima mastoral. Ay Asmit. Asmit. Asmit na yung designan. Senhora Asmit. Asmit. Assim, Hindi mo ba ilay? assim. Asmita. José Nixon. Está aí, né? Mboco foi aberto em 1905, da maneira mesmo como dissemos. Agora, só que ele já não traz os nomes dos missionários que abriram aqui. Tá bom. Então temos Asmit, José, outro quem? Tá bom. Diga Afonso. Nixon, Afonso. Esses. Reputação esses. Agora, como por exemplo, vimos que essa era uma parte integrante do Boca, né? Porque Boca era a sede, né? Como era, por exemplo, a comunicação? Como que era a comunicação Boca, Leputo, a pé? Naquela altura não havia telefones. Sim, Andavam sim. de bicicletas de lá para aqui. Quando houve reuniões, eles Mas pastor, veja ainda ali nesse livro. Devido à distância, a dificuldade da comunicação e a distância, Sim. então é que os missionários resolvem instalar-se no Caipó, construir lá, para facilitar a comunicação. É uma zona intermediária. Ok. E quanto tempo, por exemplo, quanto tempo demorava? Porque eu sei que agora que temos já vias de acesso. Antigamente as vias eram muito mais difíceis, né? De Boca até aqui faziam 3 dias. 3 dias. 3 A dias. pé. A pé. A pé. eles iam andar. Uma brincadeira.
Também temos a informação, o secretário-geral adjunto, pastor falou-me sobre a campa no bonde. Tem uma campa? Não é campa, não. Aquilo é que é? A intenção de... É isso que já falamos aqui do coisa dos acordos de bonde grande. Sim. Os acordos de bonde grande não foram acordos assinados entre três partes, ou podemos até dizer quatro, mas estão três coisas. A parte da missionária aqui do norte e a parte missionária do sul e os missionários que estavam no Congo e a representação também da igreja congolesa. Na altura, o Tata Yoel Kondimuel era o representante da igreja no Congo. Então, tendo em conta aquele ato tão importante que uniu a igreja aqui, a igreja evangélica entendeu construir no Bonde Grande um monumento histórico. Não é campa, não, é um monumento. É um monumento histórico. Sim, sim, é um monumento que se diz, não é? Esse monumento. Portanto, os trabalhos começaram. Eu não vou lá muito tempo, não sei como é que está a obra, mas os trabalhos começaram. Se pudermos chegar lá, na região do Tanduzinho. Pelo que eu vejo, desculpa, mas Sim. como estamos aqui no batalhão, vamos saber do Batelema. Sim, Né? Vamos no Caipó, vamos saber do Caipó. Depois é que vamos unir, quando estiverem lá no Ngoi ou no Tanduzinho, vamos unir o restante que eles têm falado. Sim. Para facilitar eles falarem daquilo que aconteceu no Batelema, para não perderem. Sim. Agora, temos aí um vestígio, acho que vimos aqui um vestígio. Aquele foi, aquele foi o primeiro templo que foi construído aqui, Que foi construído. em 1927. Em 1927. Quem era, por exemplo, o missionário aqui, na era dessa construção? Essa me ensinou, missionário Smith. Smith. Era angolana. Era Não, coisa. missionário, Missionário coisa. vindo depois de Nova York. Nova York. Vivia aqui. Vivia mesmo aqui, aí via Sozinha, coisa, está lá, ou com esposo, deles, aqui filhos. mesmo onde estamos. Com os Depois filhos, daqui foram os Caipó. filhos, esposa, o esposo. Não, ele Foi vive sozinha. sozinha, sim. Sozinha. Vivia aqui, a casa. Havia uma casa aqui não. Havia aqui uma casa naquele tempo, Sim. que havia aqui laranjeiras, tangerineiras, e aí onde que meteram aquela lona que eles viviam. Depois daqui subiram para Caipoba. E como era, por exemplo, a formação dos quadros nesta área? Naquele tempo. Naquele tempo, para se formar um catequista ou evangelista, tem que ir a King Kong. RDC. Na altura não era RDC, estamos Sim, no Congo. e agora, estamos falando agora. No Congo belga. Congo Na belga. altura Congo. Então, atual RDC. E lá faziam a formação. A maioria dos pastores que estavam aqui na região, nesse lado aqui do norte, fizeram a sua formação no King Kong. Não temos o tempo certo que eles faziam, mas aproximadamente 2 anos 2 anos e 6 e meses. 6 meses. 2 anos e 6 meses, faziam lá 2 anos e 6 meses. Quando vinham aqui, eram no princípio evangelistas, não é? Mas depois, mais tarde, eram promovidos para pastores. E eram ordenados. Também não são assim tantos, né? Pode-se contar. Por exemplo, aqui Tata Ruben Lucan, não, Tata Alfredo Buza,
Não, temos que começar mais atrás, né? Ele Mbumba, Tata Yoweri Mbumba, Yoweri Mbumba Edumboka, O Tato, Pedro Tato, não foi? Pedro Tati, Foi ordenado no Chico. também foi. Todos eles. Tata Alfredo Buza, Tata Ruben Lukanga, David Macosso. Quem mais naquela altura que era? E muitos desses quadros depois foram dar o contributo do país. Quem? Rubem Lukanga. Ruben Lukanga, pastor nominal, né? Não foi ordenado. Ruben Lukanga Não foi ordenado. não foi ordenado. Quer dizer, nesse momento podia-se dizer que o pastor é estagiário. Porque naquela altura levava muito tempo para ser ordenado. Podia fazer até 10 anos. Tá E aí. nesses quadros formados, nenhum deles atingiu o grau de estado geral? Nada. Não. O único quadro, mas também não foi formado, não, também passou por lá. É o André Conga da Costa, que depois foi fazer a licenciatura. Foi fazer a licenciatura no Bombache, né? Não basta também RDC, atual RDC. Sim. Já na altura era Zaire. Sim, daí. Zaire. Tempo de Mobutu. E volto para Angola em 1974. Depois daí atinge o grau de estado geral. Sim, porque, 77. sim. Sim. Porque quando o país acende a independência, então as antigas missões passaram fizeram a fusão para formar agora a igreja. A igreja, que hoje nós temos a Igreja Evangélica de Angola.